Olá, boa tarde. Hoje, dia 5 de abril de 2019, no ar o programa Fundos Imobiliários, ao vivo, hein? Aqui pela Infomoney TV. Você também acompanha pelo Facebook do Infomoney. Muito bom, sempre muito bom ter a sua companhia. Hoje esse programa tá especial mesmo. Eu sei que eu falo isso um monte de vezes, mas hoje é de verdade. Hoje esse programa tá especial. A gente vai ter 2 convidados e a gente vai ter uma visão assim que vai muito além do mercado imobiliário. Você já ouviu falar, porque a gente já trouxe, já falou disso até o ano passado, você já ouviu falar do tal do Last Mile. E agora só se fala em Last Mile. Ou última milha, fazendo uma tradução, ou tropicalizando último quilômetro, vamos dizer assim. O que é esse tal de Last Mile? Aonde isso está transformando, né? O que ele vem transformando tanto no varejo quanto no mercado imobiliário e como que isso vai afetar os seus investimentos em fundos imobiliários? É isso que a gente vai saber nesse programa. Já converso com o professor Dr. Fabian Salum, da Fundação Dom Cabral, e com o Patrick Samuel, da Newmark Brasil, para que aí a gente tenha essa visão assim, quase que 360 graus desse conceito. Muito daqui a pouquinho eu vou fazer uma abertura bem reduzida para a gente ter mais tempo para bater esse papo. Ó, fatos relevantes da semana, eu condensei aqui. Eu pensei até em não trazer, mas como eu sei que tem muita gente que gosta, eu vou só dar um highlight e você, cotista, vá atrás da informação completa, hein? Dia 3/4, Edifício Ouro Invest avisou aí que vai ter rescisão antecipada de contrato. No mesmo dia 3/4, o TB Office anunciou a assinatura de novo contrato de locação. E o Max Retail também no dia 3/4 anunciou a assinatura de 2 novos contratos de locação. E por fim, no dia 2/4, o fundo Maxi Renda, o MXRF11, não falei o código dos outros, anunciou uma nova emissão de cotas. Então é isso, para a gente ter mais tempo para bater papo, eu dei uma condensada bem grande nos fatos relevantes. E falar, claro, do e-book gratuito, que é o Guia de Investimentos em Fundos Imobiliários. Baixe esse e-book, leia, compartilhe com seus contatos. Isso é para quem está começando no mundo de fundo imobiliário. E para quem quer se aprimorar e quer investir com tranquilidade, entender bem como funciona o mercado, o investimento e como montar e gerir uma carteira, conheça o curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários. É um curso online que eu gravei aqui em parceria com o Infomoney Educação. Pode fazer tranquilo, que eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito e vai investir com segurança. E por fim, sempre gosto de deixar aqui meus contatos. Me ache por aí, me manda uma mensagem, eu leio todas e eu respondo quase todas, quase todas quando dá. Mas sempre bom ter um feedback, eu tenho certeza que eu vou receber muitas mensagens elogiando o programa de hoje. Isso aí. Fábio, muito obrigado. Patrick, muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Que bacana que vocês vieram e toparam esse desafio que foi sair um pouco só do imobiliário e trazer para o dia a dia das coisas, né? Legal. A gente, o ano passado, como eu falei mesmo, algumas consultorias que vieram aqui já alertaram para a questão do Last Mile. Olha, Last Mile é uma coisa muito importante e tal, todo mundo só fala disso lá fora. De repente parece que virou uma febre isso aqui também, né? Uhum. A gente tava esses dias aí trocando e-mail, falei, olha, você viu esse aqui, você me mandou, viu o outro? Pão de Açúcar, iFood, todo mundo caminhando para isso. O que é esse Last Mile? Assim, no ponto de vista do varejo, a gente está falando de comportamento do consumidor e de estratégia do varejista. Sem né? dúvida. O que é e o que impacta o varejo, isso, Fabiano? Bem, obrigado, Arthur, pelo convite. Patrick, um prazer estar com você. Você sabe que essa foi a mesma pergunta que eu me fiz com os meus colegas na Fundação Dom Cabral e nós começamos a discutir de que maneira compreender esse fenômeno que em breve nós estaríamos discutindo com mais frequência, que é o que nós estamos vivendo isso. Isso aconteceu no ano passado. E basicamente, quando a gente começou a investigar sobre quais são os efeitos e o que viria a ser esse contexto Last Mile, eu queria dar um passo atrás antes de caracterizá-lo para colocar como matéria-prima ou contextualização primordial. Nós temos que levar em consideração o contexto tecnológico, né? O mercado hoje brasileiro, global, vive hoje uma explosão de acesso e de velocidade propiciada pelos smartphones. Velocidade de acesso de informação, tomada de decisão, compra, movimento. E se nós estamos vivendo esse contexto hoje, o Last Mile vem como uma característica para o varejo digital, ou seja, o e-commerce, como uma última etapa, uma última jornada, uma última experiência, se assim eu posso traduzir,
daquele interessado por comprar um produto, que seja um eletrônico, que seja um brinquedo, que seja grocery ou alimentos, que é um pouco do estudo que nós publicamos e escrevemos. E aí me chamou muito a atenção é que o Brasil, em repetidas análises de pesquisas feitas pelo banco UBS, em 2013, 15 e 2017, é o segundo país com maior penetração de smartphones atrás da China. Caramba. Porém, na contramão, ou na contrapartida, nós não somos o segundo, ou nem que o terceiro no e-commerce. Nós estamos lá no efeito cauda longa, lá no final, em termos de penetração. E por quê? Aí, essa foi a pergunta que nós fizemos. Por que nós estamos com esta característica e o que viria a ser o efeito last mile para nós? E para nós o efeito é talvez mais avassalador do que ocorre em países onde a infraestrutura, a logística e o acesso do e-commerce é muito maior. Então, por essa razão, a gente traduz ou caracteriza o last mile basicamente como, dentro do universo de compras digitais, do e-commerce, do varejo, uma vez mais, de produtos duráveis, não duráveis, de alimentos, a última jornada de experiência em que uma pessoa, um usuário, pode experimentar. Apenas uma analogia rápida para concluir. Se você observar qualquer um de nós no smartphone ou numa tela do seu notebook, em 3 cliques, provavelmente, no máximo em 3 cliques, você escolhe, seleciona efetivamente onde entregar, certo? A quantidade e faz o pagamento. De um produto ou de um serviço. De um produto ou de um serviço. Ok, quanto tempo te consumiu isso? Pouquíssimo tempo. E numa experiência extremamente agradável, rápida, dinâmica. Porém, quando você joga o teu CEP, o teu zip code, aí vem a descoberta, né, Patrick? Exatamente. 18 dias, 22 dias, 13 dias. E aí vem, então, exatamente como essa última milha vem gerando naquele comprador do mercado digital uma expectativa, entre aspas, muitas das vezes frustrante. E às vezes você interrompe a compra quando você joga o código. Então, para concluir essa minha contextualização, tecnologia, varejo digital ou varejo no mundo digital e a última jornada, eu diria que são as 3 variáveis que contemplariam essa experiência de um consumidor nessa última etapa, que é o The Last Mile. E a experiência está muito boa nas 2 primeiras etapas e ainda não está muito boa na entrega, no delivery. Você vê o que dá trazer professor aqui, né? a linha de raciocínio, como vai daqui para chegar ali, tudo perfeito, né? Muito bom. Patrick, eu quero saber a mesma coisa. O que é o last mile agora? A gente olhando para o mercado imobiliário, para o mercado de galpões logísticos. Quer dizer, se tudo isso está acontecendo no varejo, as pessoas compram cada vez mais e querem receber cada vez mais rápido. Sim. As mercadorias não caem do céu, elas têm que estar estocadas em algum lugar, né? E elas estão estocadas no nosso mercado de galpões. Então, isso tem impactado o mercado, tem mudado o planejamento? O que é last mile do ponto de vista do mercado imobiliário agora? Obrigado pelo convite por estar aqui, obrigado por te conhecer também, prazer. E parabéns a palavra experiência foi perfeita, porque o que a gente vive hoje no mundo digital é experiência mesmo. E o grande caso no mundo digital é que a experiência negativa é tão rapidamente absorvida e se muda de provedor ou do canal de compra de uma forma muito rápida. E é isso que tem impactado muito os e-commerces para justamente entrar dentro do last mile, não só no armazenagem para o last mile, como no entrega para o last mile. Que há várias formas de entrega, cada vez mais modernas, chegando, e a gente vai acabar recebendo-as mais cedo ou mais tarde, mas isso impacta, às vezes, até mais do que a própria armazenagem em si. Porque você pode armazenar em Cajamar, por exemplo, falando de São Paulo, entregar em São Paulo, num prazo até razoável para o cliente final, mas a forma de entrega, às vezes, e o last mile, se eu não me engano, o custo dele dentro do supply chain é o mais alto de todos, de todo o processo supply chain. Então, isso vai impactar muito. Há muitas empresas, investidores buscando até formas de atender o last mile. Idealmente seriam galpões, mas dentro de São Paulo os galpões se veem muitas vezes inviáveis porque o solo urbano é muito caro dentro de São Paulo e cidades grandes, né, capitais. E o que tem se visto às vezes é verticalização até de self-storage, que é uma forma de armazenagem dentro da capital, muito utilizada por pessoas físicas ou lojistas de shopping para armazenar, e algumas outras atividades onde quanto mais caro o metro quadrado da região, mais vale a pena não guardar em casa e guardar num self-storage.
A gente tem alguns exemplos até de um artigo que depois você vai poder baixar, vou mostrar um QR Code para você baixar, mas para a gente entender mesmo, se o e-commerce ele impacta a questão da estocagem, mas quando a gente fala do last mile, assim, as pessoas querem receber o mais rápido possível. Uhum. E esse o mais rápido possível já está chegando a questão de horas. Uhum. Dá uns exemplos que tem aqui nesse artigo. Tem a questão dos lockers, da entrega, o que você se lembra para elucidar? Tá. Bem, Arthur, acho que um ponto importante para caracterizar para o nosso assinante, para o nosso observador aqui neste momento, ao vivo, é que quando a gente fala do Last Mile, a gente está caracterizando ele talvez como um desafio, mas ele também é uma infinidade de oportunidades. Sem dúvida. Para surgimento de novas empresas, novas formas e modelos de negócio para cobrir uma deficiência que nós temos. Essa deficiência, eu diria, ela é muito causada ou estruturada por, uma vez mais, nós não temos o costume e o hábito de fazer compras pela internet ou pelo e-commerce. Isso não é um volume representativo para que muitos lojistas, varejistas invistam nesse canal. Então é como se a responsabilidade, e me atrevo a dizer, Patrick, que a responsabilidade do varejista vai até o bordia, né, as bordas da empresa. Dali para frente é uma empresa terceirizada, entre aspas, ou é uma empresa que vai prestar o serviço de entrega. E aí onde eu vejo que fica uma situação que algumas, citando exemplos, Arthur, algumas instituições de varejo já percebem que a experiência ou a jornada de experiência do cliente não é somente dentro das dimensões físicas ou do site ou do ambiente da plataforma, né, do seu varejo. Então, alguns exemplos, avançando nessa posição. Nós temos várias redes de supermercados, como o Target, como o Walmart, o grupo Aldi, que é um grupo alemão na Europa, fazendo o quê? Fazendo serviços de entrega ou colocando lockers em pontos do seu próprio estacionamento para facilitar a retirada num determinado horário programado. Mas tá? Então não é que eu fui até lá comprar, eu fiz uma compra pela internet. Você faz a compra, exato. E aí eu chego lá e vou buscar. E você vai buscar. Então é como se fosse o ato de buscar e retirar programado, num lugar seguro e num horário que te convém. Tem uma foto aqui, Matheus, se você puder colocar rapidinho na tela, isso é o Carrefour, é isso? Exatamente. Então essa pessoa fez compras pela internet e passou lá de carro, de repente no final do dia dele, né? Exato. No caminho de casa. Já estava tudo prontinho, empacotado, ele vai lá, pega e vai embora. Exatamente. É um exemplo real aqui, o que ocorre no Brasil, que saiu na revista Veja de setembro de 2018, justamente mostrando o movimento das redes de supermercadistas. Mas não obstante, por outro lado, Arthur, também redes de varejo, como por exemplo Magazine Luiza, como Via Varejo, também tem feito um movimento de quê? De facilitar essa experiência ou esse acesso de uma boa experiência para o seu comprador, seu adquirente, seu cliente, né? Então, são exemplos que eu posso te caracterizar. Me vem na memória um outro agora, que cada vez mais as startups surgem com o modelo de shoppers. Né? E os shoppers recebendo a sua lista de compras e entrando dentro do supermercado como se fosse você na necessidade do seu dia a dia, da sua programação. Pode pôr mais um exemplo para a gente aqui, por favor, Matheus. Aqui está um funcionário, não digo porque é um prestador de serviço, né, da Rappi. Ele recebeu alguém entrou no Rappi e falou, a minha lista de compras é essa. Exatamente. E ele vai até o supermercado e faz a compra e entrega para mim. Exatamente. No dia. E aí, aí vem na sequência, Arthur, as ofertas que essa instituição, como o Rappi, como outros que nós citamos no nosso estudo, podem oferecer. Se você quer que ele leve até a porta da sua casa e não na porta do supermercado, ele vai te cobrar uma tarifa. Se eu me recordo bem, R$ 6,90, por exemplo, era de uma empresa que nasceu, uma startup de 2 jovens, tá? Aqui em São Paulo, que leva até a porta do seu prédio. Mas se você quiser que suba até a tua cozinha, a tua área, a tua despensa, já é R$ 11,90. Né? Ou seja, o valor monetário ofertado por um serviço, entre aspas, de conveniência e de segurança, é justamente a fragilidade que nós temos no last mile do comércio digital, do ambiente digital, oferece uma oportunidade riquíssima para o surgimento de novas empresas, novos serviços e novas soluções e novos modelos de negócio, principalmente.
Eu vou colocar mais uma imagem, essa aqui é pro Patrick, ó. Esse é um galpão do Mercado Livre. Uhum. Olha o tamanho do galpão e a loucura que é uma linha de produção para empacotar e entregar os produtos, né? Então, duas coisas que eu queria saber meio antagônicas, Patrick. Por um lado, o e-commerce é bom para o mercado de galpões. Sim. A vacância não está tão baixa, mas o e-commerce ajuda ajuda maior espaço dentro desse mercado. A ocupar espaços. Por outro lado, a gente viu iniciativas roubando um pouco do galpão. Né? Tem o locker que a gente ainda não mostrou, vamos mostrar ainda. O funcionário ou o prestador de serviço fazendo uma compra que já estava no supermercado e tal. Isso é bom ou isso é ruim para o mercado? Quem investe em fundo imobiliário de logística devia ficar satisfeito ou preocupado? Eu acho que um é complementar ao outro. A verdade é essa. O pessoal que está usando um galpão, vou citar exemplos de 50 mil metros quadrados, por exemplo, em Manjão, próximo a São Paulo com Cajamar, e ter ponto de entregas em São Paulo, seja dentro de lojas, seja em pequenos hubs. Tem até um nome em inglês, dark stores que eles chamam, são lojas fechadas. Não, supermercados onde eles recebem como se fosse um supermercado normal, só que só serve e-commerce. Então esse conceito está no Brasil, eu acho, salvo engano, mas é o próximo passo, eu diria. Pequenas lojas, imóveis. Isso tende a gerar uma ocupação para muitos imóveis que a gente tem vagos também nos centros urbanos. Sim. E ajuda muito na distribuição. E as próprias lojas de varejo, que já existem, eventualmente estão subutilizadas, porque está cada vez maior a compra e-commerce, mas essas lojas já têm todos os itens que você tem num galpão, você entrega lá de qualquer forma. Sim. Então você acaba utilizando isso também para empacotar e fazer a entrega local Olha, do e-commerce. Interessante, né? O varejista que sempre teve uma preocupação em quanto mais estoque tiver, menos espaço eu tenho para expor meus produtos, agora reverso. ele... É reverso. Eu vou aproveitar o meu espaço para usar como estoque. Exatamente. Mas, de qualquer maneira, se isso acelera a venda do varejista, isso demanda mais estocagem, demanda mais galpões mais bem preparados e tal. Então, né? Sendo complementar, você vai exigir mais espaço e voltamos a ter boas absorções, né? Cada vez maiores para esse mercado. Porque o e-commerce não me parece que vai parar, assim como o last mile, não é tendência, é uma certeza que eu acho que a gente tem aí pela frente. Então, o e-commerce está cada vez maior, cada vez mais exigências de qualidade de produtos, comida, coisas do mercado que a gente não tinha hábito de comprar, né? Alguns têm, eu nunca comprei por e-commerce, né? por internet, mas cada vez mais a qualidade tem que chegar boa da comida para você continuar comprando lá. Então o cuidado com isso tem sido cada vez maior. Eu queria complementar duas observações, entrando um pouco no seu business, na sua especialidade, né, Patrick? Veja só, o que eu também andei estudando, até recentemente eu fiz uma entrevista com a jornalista do Estadão, onde ela me perguntou, estamos percebendo um aquecimento no mercado, no raio de 30 a 50 quilômetros de São Paulo, na busca por galpões. E são galpões que, pela escuta dessa jornalista, a Márcia Chiala, ela disse assim para mim, veja só, são para last mile, queria saber sua opinião. Então, o que foi interessante... Quase. E aí, o que me pareceu interessante, é que posso eu estar equivocado, o que eu observei com o surgimento e investimento de algumas startups, Arthur, no que diz respeito a... Vamos citar alguns nomes para ilustrar para o assinante, para quem nos assiste. Uma Rappi, uma Glovo, né? Uma Uber, de entregas, iFood. Todas essas instituições que são criadas e aportadas, como tem a Mamá e Papá, que é uma instituição na Espanha, né, que incentiva a terceira idade a fazer atividades de shopper, de compra para famílias que estão trabalhando e que mandam a sua lista digital de itens de consumo e de limpeza. Pois bem, todas essas instituições estão nascendo, surgindo, e elas precisam de uma estrutura. Ela precisa, como você disse, de um armazém, ela precisa de um back-office, ela precisa provavelmente até mesmo de um escritório, uma oficina, né? um ambiente para acomodar as bicicletas, as motos, os carros, porque as modalidades de entrega são as mais variadas possíveis. Haja visto que a gente vê aqui em São Paulo no patinete e bicicletinha da Yellow e o cara com uma mochilinha entregando alguma coisa, desde um documento, como a gente sinta no estudo, até mesmo dinheiro, às vezes, uma quantia de dinheiro vivo. Poxa, esqueci a carteira, preciso de dinheiro vivo. Uma solução é essa, né? Para essas empresas, até comida ou bens. Eu estou correto em dizer, em me atrever de entrar na sua área, esses galpões realmente estão sendo absorvidos por... Sim.
E por empresas, o raio está perfeito, 30 a 50 km, atende até de 20 a 50 km, porque engloba as principais regiões que têm visto mais absorção, as regiões mais bem aqui são Guarulhos, a região do ABCD, que tem pouca oferta, por ser uma região historicamente difícil por causa de represas, enfim, questões naturais, né, ambientais, e a região de Cajamar, que se transformou num grande hub logístico hoje em dia em São Paulo, para atender São Paulo principalmente. Então as grandes e-commerces têm se focado nessas regiões. Também tem Embu, por estar perto ao Rodoanel, apesar do acesso pela Regi não ser o principal, às vezes pelo Rodoanel ele acessa por outras rodovias. E está correta a observação, perfeito. Você falou uma coisa, Fabiano, que eu sempre falo, assim, não existe negócio virtual, não existe negócio sem imóvel. E você foi citando, o cara precisa de um lugar para as bicicletas, precisa de um escritório, precisa de um lugar para o back-office. Então não existe negócio sem imóvel. A observação, até complementando o que ele está falando, há grandes absorções desses grupos, como Uber, como Rappi, como Glovo. A Glovo, uma área em Osasco foi alocada para de comida, iFoods. Então eles absorvem grandes áreas de escritório também. Outra coisa interessante, além dos escritórios, eu falo que o imóvel ele costuma encontrar a sua destinação, né, a sua vocação. Você estava falando de imóveis na região central de São Paulo que estão sendo absorvidas por self-storages, né? E que estão sendo impactadas pelo last mile, né? Imóveis antigos parados lá que você fala, pô, o que vai sair aqui? Está tendo competição até com incorporadoras, né? Sim, concorrem hoje até pelo valor do metro quadrado, não, gente. Eu imaginava que se posicionariam os self-storage, hoje são concorrentes de incorporadoras para boas regiões. Esse tal desse last mile faz estrago mesmo, em tudo quanto é coisa. Mas acho que ao mesmo tempo que a gente fala que a nova economia tira empregos, esse exemplo do mamãe e papai é fantástico. Eu li sobre isso e fiquei... achei muito bom. Para quem eu não vou contar não, você vai baixar, depois você vai baixar, eu vou deixar um QR Code para você baixar esse artigo da Fundação Dom Cabral, e aí você vai ver o que é mamãe e papai, é sensacional, sensacional. Voltando ao galpão, demanda uma eficiência diferente ou os galpões que a gente tem já tem qualidade para atender? A qualidade dos galpões melhorou muito. O mercado de condomínios logísticos não é tão velho no Brasil, pelo contrário, está numa fase, acho que, adolescente hoje em dia. E foi se melhorando muito. O que você falou em eficiência é muito importante, porque construía-se o máximo possível que o terreno possibilitava, o zoneamento possibilitava, pensando no retorno. Só que o operador logístico cada vez mais precisa de menos escritório dentro do galpão. Então uma operação de 30 mil metros quadrados eventualmente precisa de 500 metros quadrados de escritório, e não uma proporção de 20%. E isso os grandes players e várias empresas e investidores têm olhado muito para isso, porque para quem encareceu o operador logístico, numa área que ele não vai precisar e não vai usar, que eu quero pegar um galpão e ficar com 90% do escritório vazio. Ou, com sorte, armazenava algum produto leve, porque a resistência do piso no mezanino é menor. Hoje em dia tem se olhado muito para esse ponto e tem se feito galpões muito mais eficientes. E faz uma baita diferença para o usuário final, em custos e em utilização. Agora, se me permite, Arthur, uma deficiência que a gente não caracterizou, Patrick, no nosso texto, mas uma deficiência que nós estamos enxergando no nascimento dessas empresas esses prestadores de serviço não têm um local para acomodar, para fazer, por exemplo, uma refeição, para descansar. Eu acho que é uma excelente oportunidade, posso estar equivocado, mas a gente percebe andando em São Paulo em determinados horários, a Fundação Dom Cabral fica aqui próximo, na Avenida Cardoso, Dr. Cardoso de Melo, e em frente ao prédio, Patrick, há uma árvore muito bonita, com uma sombra maravilhosa. E num determinado horário, você encontra várias motos, patinetes, bicicletas estacionadas porque eles estão talvez ali no seu tempo de descanso, ou um break, ou no momento inclusive de queda de serviços ou movimento. É uma oportunidade, imagino eu. A gente não registrou essa Não, foi muito bem levantado, eu não havia pensado nisso. E pegando muito de Uber em São Paulo também, pegando o pessoal de Uber, eles dão aquela parada, no movimento fraco eles vão para casa. Se moram mais ou menos perto, obviamente, vão para casa e recomeçam depois às 3 ou 4 da tarde. Então, se tivesse lugares para suporte, né, dessa nova economia, né? A gente vê muito isso na Europa, né? Na Europa você está na rodovia, você está num centro, em alguma cidade, há um local onde as pessoas se acomodam, se descansam, podem ir lavar as mãos ou fazer uma manutenção pequena no seu veículo, né? São paradas, vamos dizer assim, de serviço, de autosserviço.
Estou pensando na ótica de imobiliária. Muito bem pensado. Não conhecia esse sistema. Vem muita oportunidade de estudo. Oportunidade mesmo. Mas aí, outra pergunta que eu queria fazer para vocês nesse sentido é, entendido o que é o Last Mile, e é uma coisa fantástica, isso custa. Isso custa para o varejista, isso custa para o dono do imóvel, para quem pretende construir um galpão. A conta fecha. Porque às vezes vem umas coisas avassaladoras e a gente vê nesse mundo de startups aí queimar caixa e o lucro não vem. Né? A conta fecha. Olha, se eu posso, você me permite... Lógico. O professor Patrick, aqui é você. Eu estou aprendendo. Em alguns setores, por exemplo, em parte de alimentos de supermercado, a gente percebeu nesse nosso estudo que a conta fecha. Por que conta fecha? Porque nós estamos falando de algo perecível. E algo perecível, tempo, dinheiro, para que esse movimento ocorra nessa última jornada. A pessoa faz a seguinte comparação. O tempo meu para parar num supermercado, descer, fazer a compra, colocar no carrinho, tirar do carrinho, passar no checkout. Já visto agora um novo movimento, abro um parênteses rápido, o Grupo Pão de Açúcar colocando os checkouts móveis, né? São pessoas com leitores de scanner para facilitar este processo e diminuir o tempo do checkout. Em vez de eu ficar na fila do caixa, já tem um cara no meio do caminho. Exato, já fazendo a leitura dos seus produtos, já tendo uma prévia. Até é bom para você saber, estou dentro do meu orçamento ou não, não é verdade? Mas fechando esse parênteses rápido, o que eu acho que é interessante nesse aspecto chamar a atenção é que o last mile na área de grocery, de alimentos de supermercado, todas as empresas, as startups que nós encontramos tiveram uma rodada, 2 até 3 rodadas de aporte e estão crescendo significativamente em países. Grande parte, como Glovo, por exemplo, é espanhola. Né? A Rappi é colombiana. Exatamente. Então você começa a analisar, há movimentos vindo para o mercado nosso que é caracterizado por a nossa deficiência de escoamento de bens e de serviços logísticos nas grandes cidades e entre as cidades. Então essa é uma excelente oportunidade. Outro dia eu visitei uma empresa de peças de máquinas da linha amarela, usando o Rappi para entregar produtos ou peças, ou até mesmo fazendo uma conexão entre um serviço da Rappi, um voo de uma companhia aérea que leva a peça até uma outra cidade, e naquela outra cidade a continuidade do serviço Rappi num motociclista, para diminuir ao máximo o tempo de uma máquina parada. Então, eu estou querendo chamar a atenção de que a conta vem fechando para alguns setores. Certo. Eu acho que não fecha ainda para, eventualmente, produtos de maior valor agregado, tá? Geladeiras, televisores, valores de maior valor, mas menor margem, né? Exatamente. E aí então fica até difícil, né, a participação competitiva de uma empresa para que essa conta feche. De quem é essa empresa? A empresa que está ocupando esse espaço. E por outro lado, eu acho que alguns varejos, sim, estão observando isso como uma oportunidade e estão avançando, oferecendo algumas soluções de entrega mais rápida, né? Então, eu não diria que, de maneira generalizada, a conta fecha ou não fecha. Depende do setor e a minha percepção como pesquisador, nesse caso, ela tem fechado primeiramente para a área de alimentos. Perecíveis. Um pouco nessa linha também, algumas matérias que eu tenho lido do assunto, há diferentes tipos de entregas, né, de encomendas. As pequenas que eles chamam parcel, né, em inglês, só que elas vão poder ser entregues pelo cara da bicicleta, pelo carrinho automático autônomo, por veículos autônomos e drones, etc. Drone entrega até 10, 15 quilos, enfim. Isso. Mas existem aquelas outras coisas que geralmente empresas compram, que são de alto volume, que o veículo autônomo, por exemplo, não vale a pena. Porque ele não vai conseguir carregar tudo que precisa. O cara vai ter que abrir 15 mil gavetas para tirar as coisas de lá. Então, para esse tipo, ainda se imagina, segundo os estudos que eu li, que o processo de entrega ainda seja no velho formato, caminhãozinho, truque, pequeno, vans, etc., dentro de São Paulo, baúzinho, para esse tipo de coisa. Então existem vários tipos de comércios. Para o de food, sem dúvida nenhuma, é uma grande coisa dessas entregas rápidas. Então no nosso mercado de logística, a conta fecha ainda vai ajudar a daqui a pouco aumentar o valor de aluguel, provavelmente. Provavelmente, mais ocupação, mais demanda por espaços de galpões logísticos que são nos arredores de São Paulo, sem dúvida nenhuma. O mercado já está se estabilizando nessas regiões. Já tem estabilizado, a vacância tem caído nessas regiões de uma forma bastante significativa.
E esperamos que se expanda para mais de 30, 50 quilômetros de São Paulo, né? Que também comece a absorver em outras regiões. É isso, a gente está tem a vacância um pouco quase chegando ao fim. Minha última pergunta é justamente pensando em quem investe dinheiro. Quem investe dinheiro não é só na bolsa ou em fundo imobiliário. O varejista investe muito dinheiro quando pensa em montar uma operação. Então, quem faz cenários macro, planejamento antes de investir, eu acho que uma das coisas-chave é entender se algo é uma tendência ou se é uma moda. Se é tendência, tem que investir, não dá para ficar fora, né? Se é moda, é outra maneira de fazer a leitura. Last mile é tendência ou é moda? Na minha percepção, Arthur, é uma tendência derivada e oriunda de uma carência. Essa carência não vai ser rapidamente substituída. Vale lembrar alguns aspectos macroeconômicos. Nós temos ainda uma mão de obra muito disponível, em excesso, tá? De pessoas que podem e querem trabalhar nesse tipo de atividade de entrega de serviço. O custo da mão de obra no Brasil, comparado com outros países, ainda é um custo baixo. Então, é propício para que seja trabalhado esse aspecto de vacância, né, ou espaço criado nessa última jornada. Há muito ainda o que ser desenvolvido em termos de canais de escoamento e até mesmo meios e tecnologias de escoamento dos produtos e bens comprados e até mesmo serviços comprados pela internet. Então, eu acredito, por esses estudos e pela velocidade que a gente trocou algumas mensagens, né? As instituições de varejo, as instituições também nascentes, né? As organizações nascentes estão apostando nessa questão chamada a oportunidade que o Last Mile gera, que é uma tendência que não vai ser eliminada em pouco espaço de tempo, pelo contrário. Muito bom. Pelo contrário. Então, para o investimento imobiliário também é bom sinal. Não, boa oportunidade. Tanto para os galpões tradicionais, são galpões que vão ser ocupados e ver esse mercado de e-commerce como um grande ocupante mesmo, nas regiões que a gente tem falado que tem tido muita demanda. E os diversos investimentos imobiliários dentro de São Paulo, vão desde lojas que podem atender basicamente sem empacotar, fazer separação e entregar, muito mais perto do consumidor final, quanto as próprias lojas de varejo que hoje têm subutilização, buscar soluções onde eles armazenariam cada vez mais até para entregas em regiões onde o cliente está. Muito bom, muito bom. Esse tinha que ter mais uns 40 minutos para a gente bater papo. Queria pedir, Matheus, para você colocar na tela, eu fiquei prometendo aqui um QR Code que eu não achei para levar. Então tá aqui, ó, só colocar isso no Google, você vai encontrar esse artigo. Não deixe de ler, não deixe de ler. Tá sensacional esse artigo. Isso aí. Professor Fábio, muito obrigado. Patrick, muito obrigado. Por mim, como não dá para ter mais 30 agora, que a gente repita isso de verdade, que a gente repita essa conversa daqui uns meses e para ver onde isso tudo evoluiu. Vai ser um prazer. Com certeza. Foi um prazer, tenho certeza que você que assistiu gostou também e eu adorei fazer essa grande bate-papo aqui para entender não só no mercado imobiliário, mas de uma maneira mais ampla o que é o Last Mile. Um grande abraço para você, aproveite bem o fim de semana, nos vemos na próxima sexta.